Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro Uni360 de 2026 aqui da Univale TV. Eu sou Fernanda Nominato, estou recebendo um psicólogo e um psiquiatra para a gente falar de um tema muito interessante. A gente vai falar sobre saúde mental e principalmente também sobre a campanha Janeiro Branco. Ao meu lado tem o psiquiatra Milton e o psicólogo Matheus, e eles vão falar com a gente sobre esse tema tão importante, tão buscado pelas pessoas nas redes sociais e até mesmo fora das redes sociais, nos consultórios, nas ruas, todo mundo sedento em saber informações sobre esse tema tão legal. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à Univale TV. Olá, Fernanda. Obrigado pelo convite. É uma excelente oportunidade. Eu e Matheus estamos aqui representando a Unimed GV e em prol dessa campanha oportuna, que é o Janeiro Branco, para podermos trazer aí o maior número de pessoas para para contribuir na promoção de saúde mental. Então vamos começar a falar um pouquinho do que seria, né, essa campanha, né? O que é o Janeiro Branco se tratando, né, de saúde mental? É bom, o Janeiro Branco ele é uma campanha que surgiu em 2014, né, agora me falha o nome da cidade, mas é uma campanha que surgiu já logo, a escolha do mês de janeiro foi proposital, né, assim como a gente tem, por exemplo, Setembro Amarelo, no final Sim. do ano, a gente começa com o Janeiro Branco com a ideia de retomar essa prioridade, Então, né, né? da saúde mental como algo que perpassa por todos os meses, coloridos, né, que a gente vai chamar assim, a gente vai ter o Maio Azul também, que se eu não me engano é o mês do autismo. Então assim, ao longo do ano a gente tem diferentes movimentos, no ano passado a gente teve a Unimed mesmo promoveu tanto o Outubro Rosa quanto o Novembro Azul, para falar da saúde da mulher e saúde do Principalmente homem. do homem. Então agora no ano de 2026 a gente já começa com Janeiro Branco, né, voltando para a área da saúde mental. A gente pode entender que essa atenção à saúde mental seria algo relacionado a tantos compromissos, tantas coisas que acontecem na virada do ano? Porque tem a gente pode vida escolar dos filhos, IPVA, IPTU, né, várias coisas, vários tributos que estão sendo, necessários ser pagos no início do ano, então assim, é muita coisa na mente da pessoa, como é que é isso, hein? Olha, a campanha ela vai jogar justamente nessa via, né, porque ela esse ano ela vai ser pelos post-its. É a Hum, ressignificação do uso do post-it, né, que se você for entrar no site da da campanha, campanha. vai estar tudo mostrando lá direitinho qual que era a intenção deles com esse modelo de comunicação coletiva, que é a ideia de que o post-it era aquele dispositivo de lembrete, de prazos, de pressa, né, e que dessa vez, agora com o Janeiro Branco desse ano, a gente vai estar fazendo essa ressignificação da ferramenta, que é para te ajudar, nos ajudar, na verdade, né, enquanto população, a nos lembrarmos justamente da saúde mental, né, lembrarmos de cuidar da saúde mental. E se a gente for olhar, assim, nesses itens de papelaria, o post-it são aqueles papeizinhos, né, com a cola no início, assim, que a gente prega ou na tela do monitor, são os lembretes, né, e de acordo com as cores são as prioridades, cada pessoa define a sua prioridade de cor, mas são aquelas coisas que a gente não pode deixar de fazer. Alguns post-its são pregados até nas portas das geladeiras, né, é uma forma de não esquecer mesmo. Mas assim, a minha curiosidade, e penso que do nosso telespectador pode ser também, o quanto, essa campanha, tomar esse formato de post-it pode ajudar também. Será que isso também não seria uma forma, não sei, de pressionar a pessoa a desligar um pouco do celular, alguma coisa assim, para pensar mais na saúde mental? Fernanda, veja bem, eu penso que primeiro, está em janeiro, como você disse, é de fato oportuno, porque é um mês denso, a gente sai do final do ano, apesar de ser um período festivo, Sim. para a saúde mental ele é um período muito tenso, os pacientes se desestabilizam, é um período onde a gente tem reencontros familiares, mas também a gente tem a questão com lidar com os conflitos familiares, a gente tem Contra os também. encontros justamente, a gente tem os desencontros, a gente tem essas questões com os projetos não contemplados, as coisas que não conseguimos, isso tudo está presente e fica meio, debaixo do pano pelo discurso festivo e tudo isso. Agora lembrando Isso gera que um sofrimento, né? isso gera muito sofrimento, é um período para que onde os consultórios de saúde mental ficam abarrotados, é um período, ao contrário da maioria, é um período que ele é mais tenso. E aí a gente vira o ano e de repente enfrenta, todos esses elementos.
O ano acontece da forma que acontece, é uma criação nossa mesmo. Isso é uma consequência da forma da gente lidar com o processo. Eu acho muito oportuno que a gente comece o ano olhando para isso. A saúde mental, ela caminha numa progressão, de adoecimento avassaladora. Se a gente olhar a progressão a projeção aí dos últimos anos, das últimas décadas, a saúde mental ela chega próxima, ela está caminhando para ultrapassar as doenças cardiovasculares como a mais frequente do mundo, como você bem disse. Agora, ela ser colocada nesse lugar, da gente lembrar, né, até meio que colocar como um post-it, isso é a forma que nós funcionamos. De fato, é para que a gente olhe para isso. Se você olhar, o tema desse ano é um tema muito interessante, porque ele não vem falar da doença, ele fala de paz e equilíbrio. Ele vem justamente lembrar-nos, desde o início do ano, que o ano ele serve para que a gente contemple os nossos projetos, para que a gente avance nos nossos sonhos, mas para que a gente também curta isso, para que a gente olhe para isso, vá com tranquilidade, vá com paz. Esse momento é muito oportuno, a gente começar o ano falando disso, é como se a gente falasse: "Olha, vai lá, vive o que tem que viver, mas não se esqueça de aproveitar, não se esqueça de sentir o gosto disso tudo", porque isso é saúde mental, né. Do outro lado, nós vamos estar tratando as doenças mentais. Sim. A saúde mental tem a ver com poder a gente só consegue perceber, vivenciar o gosto das coisas da vida com saúde mental. É. E esse equilíbrio ele é necessário em todos os âmbitos da vida, né, de um indivíduo, né, tanto na vida familiar, na sua vida profissional. Aqui a gente está num ambiente, né, universitário, então assim, na faculdade também, né, gente, nas universidades, precisa-se ter um ambiente agradável, estabilizado, onde tenha respeito, né. E como é que vocês veem isso, né, vocês 2 como profissionais da área da saúde, né, um na psicologia, um na psiquiatria, como é que vocês veem a união dessas 2 profissões para trabalhar em prol da saúde mental? Olha, a gente, vamos dizer assim, né, estamos numa posição favorável, porque nós 2 trabalhamos juntos, né, na Unimed, a gente faz parte da equipe de ambulatório da Unimed, que a gente acaba trabalhando com mais de perto, assim, com a demanda de saúde mental. E um tema muito frequente, assim, nas nossas conversas é a questão dos recursos, porque, por exemplo, tudo vai depender, vou brincar, né, usar o jargão que o próprio Milton usa, tem que estar no time, né, assim, tudo vai depender do timing da pessoa, né, do que ela dá conta de fazer, o que ela dá conta de buscar. Então, por exemplo, né, são serviços, são modos de assistência diferentes, e Diversificados, cada né? um deles vai, vamos dizer assim, depender da realidade de cada um. Então, por exemplo, na psicologia, a gente tem um modelo de assistência mais longitudinal, uma coisa mais próxima, no sentido de frequência, né. Então, às vezes, pacientes chegam a ser atendidos 2 vezes na mesma semana, 3 vezes na mesma semana, dependendo da gravidade do caso. E aí, quando a gente está falando, por exemplo, de um acompanhamento quinzenal, é para uma pessoa que já está mais organizada, uma pessoa que já conseguiu resolver a maioria das demandas. E aí, por exemplo, com relação à conjugação entre terapia e medicamento, né, Hum. não importa, tem muita gente que costuma hierarquizar a coisa, né, de falar assim: "Ah, primeiro para quem está mais tranquilo vai para psicologia, para quem está mais grave vai para psiquiatria". Depende de Uhum. como, por exemplo, assim, as 2 áreas, elas podem servir como porta de entrada. A questão é justamente a estratégia, que como a gente estava conversando aqui, o trabalho ele precisa ser individualizado, ele precisa um tipo de assistência especializada, que vai exigir um nível de informação maior daquele paciente, como que a realidade dele está sendo. Então assim, eh eh, tudo vai depender dos recursos. Faz sentido às Deus, vezes? e uma dúvida, é preciso também uma equipe multidisciplinar para atender esse paciente? Igual você está falando, né, que as 2 né, são áreas são portas de entrada, Uhum. tanto a psiquiatria quanto a psicologia. Mas qual delas procurar ou independente disso, uma está correlata com a outra? Acaba que uma é correlacionada com a outra, porque, quando eu falo de recursos, às vezes, assim, pode significar muitas coisas. Então, por exemplo, a medicação, ela entra num contexto específico, assim como a intervenção terapêutica também vai ter lá os seus propósitos. Então, quando a gente fala de: "Ah, precisa de uma equipe multidisciplinar",
Não, então, por exemplo, demandas mais simples, às vezes mais pontuais, mais objetivas, que podem ser resolvidas com uma orientação direta, né, tanto o psiquiatra quanto o psicólogo vão ter essa capacitação para poder fazer essa orientação em saúde mental, mas aí, por exemplo, se é uma coisa, às vezes, mais frequente, uma dinâmica familiar, uma coisa mais enraizada, uma questão cultural, que a gente vai estar falando de questões muito mais simbólicas, às vezes de um atravessamento da história, a posição que a pessoa ocupa na própria vida, como que ela vai lidar com certas coisas de maneira mais subjetiva. Isso às vezes costuma cair mais para psicologia. Sim. Só que a intercomunicação ela é fundamental, sabe, assim, às vezes a gente comenta que, em saúde ninguém trabalha sozinho, sabe, não tem como fazer isso, então, por exemplo, se eu fecho as portas para o trabalho multidisciplinar, eu vou estar fechando as portas para muitas possibilidades também. Então, acaba sendo quase é mais um estigma social. E até mesmo progressão do atendimento ao paciente, né. Sim. O Matheus, eu tô ouvindo o Matheus e pensando aqui, a gente tem algumas perspectivas importantes e que confundem, são distintas e fazem parte do mesmo propósito. Quando a gente pensa em saúde mental, por exemplo falando do Janeiro Branco, por exemplo, falando desse projeto da Univale, da Unimed, a gente está pensando numa coisa ampla, né, a gente está falando de uma estratégia saúde pública, né, e aqui nesse caso nós estamos falando inclusive nesse tema de promoção. Então, o que podemos fazer, como chamar atenção para que de uma forma genérica nós possamos ter hábitos mais saudáveis, né, a gente possa, curtir mais aí, olhar um para o outro e beleza. Nessa mesma perspectiva, eu ainda posso ter uma campanha, um olhar onde eu previna adoecimentos que estejam sendo recorrentes. Então vamos supor que a gente identifique que aqui no nosso ambiente nós estamos lidando com muitos quadros de um burnout, por exemplo. E aí a gente vai trabalhar uma campanha para que a gente tenha atenção para que esses comportamentos, eles a gente trabalhe de forma a evitar, a contemplar outras coisas, outros comportamentos que vão nos ajudar. O Matheus e eu, a gente nesse momento, a gente trabalha num lugar mais singular, que é o paciente que chega frequentemente já em adoecimento. Em todos esses campos é importante ter a multidisciplinaridade. Então, se a gente está fazendo uma campanha aqui, de uma forma, genérica e pública, a gente precisa, por exemplo, de uma pessoa que tenha um bom olhar artístico, a gente precisa de uma pessoa que seja uma boa comunicadora, que nos conduza nesse processo, para que a gente alcance mais pessoas e tudo isso. Quando a gente está lá na nossa ponta, lá onde a gente está lidando com o adoecimento, é natural que aí a coisa já vai ficando mais singular. Então mesmo quando a gente faz uma campanha, aqui dentro da faculdade, nós temos perfis de estudantes que são distintos. Diferente. Então quando eu estimulo, que os estudantes tirem pequenos momentos de descanso entre as aulas, de repente eu percebo que um grupo de estudante não está retornando às aulas, está caindo a capacidade de aprendizado, de atenção e tudo isso. Nesse nicho específico eu já preciso, abordar de outra forma. Uhum. Lá, isso se torna ainda mais frequente. É por isso que a gente traz essa resposta, como o Matheus diz, assim, em determinados casos, uma psicoterapia basta, mas de forma ampla, como você disse, como somos complexos, como todos nós, né, uma equipe multidisciplinar, disponível, preparada, é fundamental para que nós conseguimos construir um bom resultado. Entendeu? E isso é aí onde entra. Psiquiatra e psicólogo estão diretamente ligados à saúde mental e, de fato, se complementam. A questão é que o psiquiatra é uma formação médica e uma especialização após a formação médica. Porque para você fazer uma medicação que seja para uma ansiedade, eu tenho que saber se aquela medicação age no fígado, como é que está o fígado daquele paciente, determinados comportamentos que possam inferir alguma injúria naquele fígado e tudo, coisa que o psicólogo não estudou, não contempla isso. E, em contrapartida, a psicologia vai ter um olhar mais amplo sobre várias técnicas de abordagem, como ele disse, essa frequência, são caminhos que se complementam e estão tanto nessa campanha onde nós temos a abordagem,
pública, uma medida de saúde pública Coletiva, né. coletiva contra na singularidade nossa, na individualidade de cada paciente. E vamos falar então, por exemplo, para quem está em casa, né, nos acompanhando, eh, percebi que a informação que, né, que eu escutei, que eu tenho um sofrimento, né, eu tenho um adoecimento mental, não sei o que é, mas alguma coisa não está bem. O que que eu devo fazer? Quem eu devo procurar? Primeiro, primeiro passo. Se a gente está falando, em saúde pública, no Brasil, porta de entrada do SUS é a medicina de saúde, família e comunidade. As unidades de saúde, né? Justamente, as unidades de saúde, né. A gente tem que lembrar que apesar de estarmos aqui representando o mercado privado, que é um plano de saúde que é a Unimed, o Brasil, a maior parte do Brasil depende da saúde pública. Sim. Lá, provavelmente, o que vai acontecer é que você vai ser atendido com uma equipe multidisciplinar e uma vez que esse mal-estar, como você traz, a gente está dizendo aí, pelo que eu entendo, de um mal-estar subjetivo, você provavelmente passará primeiro pela avaliação de um psicólogo. No mercado privado, deveria ser assim também. O ideal é que você procure um psicólogo. Por quê? Porque é uma pessoa capacitada para dizer para você, falar, olha, você deve ir a um psiquiatra também, você não deve ir a um psiquiatra ou vá para que ele avalie, e tudo isso, o psicólogo ele seria mais frequentemente, de forma mais indicada, essa porta de entrada. A gente não pode esquecer que, apesar da formação e da técnica, somos todos humanos, e se você procura de frente um psiquiatra, é muito possível que a gente acabe aumentando a incidência de medicalização sem necessidade. Se você, buscar nos dados, você vai perceber que o erro mais frequente na prescrição de psicofármacos não é a escolha e muito menos a falta, é o excesso. Isso diz de um outro ser humano angustiado com o sofrimento e tudo, e que acaba medicando. Então, as diretrizes e aqui se tratando dessa oportunidade, na minha opinião, sem sombra de dúvida, o primeiro caminho é o psicólogo. Salvo algumas raras exceções, né, vamos dizer aí que nós temos um surto, né, Uma entrada no psicótico, hospital. gente, uma entrada no hospital, aí tudo bem, mas de forma geral, para Sim, todos nós, é isso sim, um bom psicólogo, sem sombra de dúvida, é o melhor caminho de entrada. é porque recentemente, né, depois da pandemia, a gente viu muito essa questão da saúde mental se tornar pauta e se tornar uma necessidade. Acho que as pessoas nem se tocavam da importância de se ter uma saúde mental equilibrada, né, um cuidado e pensar, eh, como a presença e o acompanhamento desses profissionais são importantes, né, no diagnóstico e na vida, no cotidiano das pessoas. Então, assim, eu queria que vocês explicassem pra gente, né, se sentirem à vontade, como que vocês veem isso, o boom na categoria, né, na Saúde mental, né. psicologia, na psiquiatria, e se tornarem porque muita gente ficou assim: "Nossa, terapia é vida", depois, né, que viram que é importante e como que isso faz bem para a pessoa realmente, né, depois de que você tem um acompanhamento, como que as coisas começam a se ajeitar, você começa a se conhecer, você começa a organizar realmente as prioridades na vida e ter, assim, uma rotina mais adequada. Como é que vocês veem isso? Olha, depois da pandemia, de fato, a área da saúde mental, ela teve uma valorização, né, em termos sociais, políticos, assim, a gente viu um crescimento, assim, eu acho que quadruplicou a porcentagem de matrículas no curso de psicologia, né, eu acho que imagino que o número de escolhas pela área da psiquiatria dentro da medicina também deve ter aumentado muito dentro dessa época. E, assim, eu sempre tive uma resistência muito grande com alguns jargões que a gente já tem o hábito de dizer, que é aquela coisa do que principalmente depois dessa supervalorização da área da saúde mental, a gente escuta muito aquela coisa de, terapia como checklist, de quase como que uma carteira de cidadania. Você já fez sua terapia? Hum. Né, você está em dia com sua saúde mental? Ou, por exemplo, terapia para a vida toda, né, inclusive Sim, eu muito isso. é um dos meus grandes interesses de pesquisa, né, essa iatrogênese, que é o termo técnico para o prolongamento
da assistência de saúde, né, que quando você está ali buscando resolver um problema que na verdade só está protelando, é uma coisa que não melhora, uma coisa que você está sempre achando que, vamos dizer assim, recriando novos problemas. E aí quando a gente fala, por exemplo, de patologização da vida, é disso que a gente está falando, né, de um excesso de diagnóstico, às vezes uma medicalização desnecessária, né, por às vezes por ter chegado muito inflamado, com uma queixa muito aumentada, por questões de desorganização e tudo mais, a gente acaba, às vezes aumentando essas ideias. Mas a saúde mental ela precisa ser vista, como algo que deve ser finito. Saúde mental não é para a vida toda, pelo menos o serviço de assistência em saúde mental não deve se propor a ser um serviço que serve, tipo assim: "Ah não, eu tenho que fazer certas coisas para o resto da vida". Em alguns casos, por uma questão de segurança, por uma questão de contenção, a gente vai estar falando, por exemplo, de alguns recursos de monitoramento, como por exemplo em casos mais graves, em alguns diagnósticos já seletivos, como por exemplo a esquizofrenia, né, fazendo a relação entre os recursos disponíveis que a gente tem para trabalhar com isso, é muito difícil você prescindir, você abrir mão de uma medicação em casos mais desorganizados, né. Só que em outros casos, por exemplo, como a ansiedade, é muito comum as pessoas acharem que isso vai ser para a vida toda, só que não Às vezes nem necessariamente, né. a medicação, mas o acompanhamento do profissional, né. Serve para os 2, porque quando a gen quando eu falo, por exemplo, de que não é para a vida toda, é porque a gente começou a pensar, nós enquanto sociedade começamos a pensar que os 2 são para a vida toda. Então, por exemplo, existe até aquele estigma de que uma vez que você entra para esses serviços, você não sai mais. "Nossa, eu não quero nem começar a fazer terapia, porque se eu entrar eu não saio. Não Sim. quero nem procurar um psiquiatra, porque senão ele vai me diagnosticar e minha vida acabou". Não é assim, o diagnóstico ele pode mudar, a frequência do tratamento na psicologia ela muda também, vai depender da demanda do paciente, se aquilo faz sentido, se ele consegue sustentar esse processo. Então eu sempre, por exemplo, pergunto para os meus pacientes no começo do tratamento: "Você está ciente do investimento que é fazer terapia, estar aqui toda semana, que às vezes a gente não", por exemplo, né, o conselho de psicologia comenta que a gente não pode prever alta para paciente, né, você não pode dizer quanto tempo um processo vai durar, porque vai depender da vida de cada De cada um. paciente, né. Então é um investimento. Sim. E isso é justamente por saber que a duração do processo vai depender da realidade de cada um, né. Ô gente, entendendo, né, a importância, né, de se discutir, de se promover a saúde mental, a Unimed vai realizar, né, ainda nesse mês de janeiro, dentro da campanha Janeiro Branco, uma caminhada aqui em Governador Valadares para chamar a atenção da população para esse tema tão importante. Fala pra gente, né, que dia que vai ser, vamos convidar o pessoal que está em casa assistindo para participar. Uhum. Então, para você que está em casa, né, assistindo, a caminhada vai acontecer no dia 24 de janeiro, ao sábado, às 9h30 da manhã. O ponto de encontro do começo da caminhada vai ser lá na Praça dos Pioneiros, né, e é interessante dizer que isso, vamos dizer assim, já é um movimento, por exemplo, que a gente vê aqui dentro da Univale também, Ah, né. É muito bom ver, esse movimento partindo da Unimed como promoção aí, mas a gente também tem no curso de psicologia a caminhada em prol da luta antimanicomial, que é um movimento que está diretamente ligado com essa campanha do Janeiro Branco, com o Setembro Amarelo, com o Maio Azul, né, que é com relação ao autismo. Que é uma coisa que eu gosto sempre de frisar, é que a parte mais importante dessas campanhas é a interconexão delas, né. A gente não pode pensar que, só vamos falar de saúde mental em janeiro ou da pauta de Setembro Amarelo só em setembro, né. Não, é de janeiro a é. janeiro, né, como a própria Valquíria, minha coordenadora, costuma dizer, né, sempre de janeiro a janeiro. E aqui na Univale, né, a gente tem o espaço A3, né, que faz esse acolhimento ao estudante, ao colaborador também aqui da Univale, acolhe, né, entende a situação desse aluno, desse colaborador, e dali dá o segmento do que é necessário para que ele se restabeleça, né, e entre nesse equilíbrio tão importante que a gente tem, na saúde mental. Então, gente, reforçando, a caminhada vai ser no dia 24 de janeiro, 9h30 da manhã, e o ponto de encontro é lá na Praça dos Pioneiros. Então vista sua camisa branca, participe, e você que precisa, né, que percebeu aí, né, teve aquele estalo assim: "Olha, eu preciso de acompanhamento", vai lá, conversa, né, conheça as pessoas e você vai conseguir, com certeza, ajuda. É um bom aproveitando ainda esse tempinho, é um excelente lugar para a gente começar a olhar para isso.
O Matheus, claro, traz isso de uma forma muito rica e técnica. Agora, trazendo de uma forma mais descontraída, é uma boa experimentação a praticamente todos, que a gente passe por um período com um bom terapeuta, é um bom lugar para que a gente aprenda a refletir, livre de conceituações morais. Eu diria que terapia, de uma forma, como eu falei, bem descontraída, é como atividade física. De uma forma leve, ela pode, e com uma certa medida, ajudar a todos a se encontrarem de uma forma mais saudável. Sim. A psiquiatria já está quase para quem já está num processo de adoecimento e, de qualquer forma, como o tema hoje é a gente promover saúde, Sim. vestir a camisa branca, ir para a caminhada, olhar para os próximos que estão ao nosso lado e procurar paz e equilíbrio, como diz a campanha. Promover um ambiente, né, mais pacificado e equilibrado. Meninas, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui, espero recebê-los mais vezes, com mais assuntos correlacionados à saúde mental, porque a gente sabe que a saúde mental, ela tem né, vários lados e a gente precisa também colocar isso para as pessoas, para elas entenderem melhor do que se trata. E fiquem à vontade a voltar mais vezes aqui na Univar TV, no Uni360, tá bom? Ô, Fernanda, eu agradeço, em meu nome, em nome também da Unimed. Hoje a gente tem a oportunidade, eu sou coordenador da psiquiatria na casa da Unimed, a gente se conheceu num projeto de um ambulatório, de crise, mas que, de fato, a ideia é contemplar da forma melhor possível, mais abrangente possível, mais técnica possível, os pacientes que hoje são pacientes da Unimed. E não deixando de lembrar que somos profissionais da saúde mental. A gente está aberto a voltar, é um excelente convite, a gente que agradece o convite, eu particularmente agradeço muito esse convite, e num próxima oportunidade a gente pode abordar outros temas também relacionados à psiquiatria Com exclusivamente. certeza. Eu acho que assim, são muitos temas que a gente pode abordar e eu acredito que a gente pode ajudar muitas pessoas a se descobrirem, a buscar, né, incentivar eles a buscarem essa paz e esse equilíbrio. Muito obrigada, gente. Obrigado. Obrigada a você que acompanhou esse Uni360. Eu te espero na próxima edição. Até lá. Tchau.